E agora a derrota da Ponte Preta lá em Londrina. Perdeu para o Tubarão 2-1. Veja aí. Contra o Londrina, a Ponte Preta tinha a possibilidade de garantir de vez a permanência na Série B do Brasileiro. Para isso, bastava apenas uma vitória ou até um empate. Sabendo disso, a Macaca foi mais eficiente e logo com 3 minutos abriu o marcador no Estádio do Café. Moisés, de cabeça, fez o primeiro e voltou a balançar as redes após 14 rodadas. Cabeça no ar, mandou a bola pro fundo do gol, abriu o placar do jogo no Estádio do Café. O mundo perfeito para Macaca durou pouco tempo. Isso porque Ednei travou com a mão o chute de Mossoró e o árbitro, com auxílio do VAR, marcou a penalidade. Zeca foi para a cobrança e com muita personalidade deslocou Ivan para deixar tudo igual. Simbolizando o céu do Paraná. Com forte calor de Londrina, as duas equipes pouco produziram no restante da primeira etapa. Nos acréscimos, Zeca, de bicicleta, quase venceu Ivan novamente. Bola em jogo no segundo tempo e pressão alvinegra. Fábio Sanches, de cabeça, quase recolocou a Ponte em vantagem novamente. Mas depois disso só deu Londrina. Os donos da casa ficaram no quase após esse chute de Marcelinho travado por Rafael Santos. Mas na reta final não teve jeito. Salatiel, que tinha acabado de entrar, aproveitou o desvio de Zeca e virou a partida no Estádio do Café. Gol! Salatiel é do Londrina! Derrota no confronto direto e chances de rebaixamento elevadas para a Alvinegra. Sabíamos que a gente estava fazendo decisões em cima de decisões e vai continuar isso, né? Você faz decisão contra o Goiás, decisão com o CRB, decisão com o Botafogo, aí vem aqui, pega uma equipe que era por tudo ou nada, então nós tínhamos que ter esse tipo de controle. Eu acho que esses erros, até falei dos nossos erros técnicos, passa também, né, pela situação de querer resolver. O campo é uma bola viva, tanto é que no aquecimento já foi avisado isso, que a bola quica demais. A origem do gol! Bom, a Ponte perdeu, mas o Moisés, após a 14ª partida sem balançar a rede, deixou um gol espetado lá no Estádio do Café. E é esse jogo que nós vamos mostrar agora, a origem para você. Vai para todos os pontepretanos. É agora, é já. A origem do gol! Toque de cabeça, é gol! É isso aí, toque de cabeça, o cruzamento na cobrança de falta é bola parada, hein? Eu tô sempre falando, 70% dos gols saem de bola parada, em média, com 1 ou 2 toques. Nesse jogo aí, 75%. Por isso que é média 70%, nesse jogo 75%. Camilo cobrou a falta, pé direito, levantou a entrada da pequena área. E aí o Moisés meteu a testa, girou o pescoço no ar e fez o primeiro gol da partida. 2 minutos, hein? Melhor dos mundos. Você começar um jogo já vencendo por 1-0, melhor dos mundos, dava indicativo de que a Ponte venceria a partida. Vamos lá, CH, começo com você, a análise da Macaca, perdeu o jogo e fica aí numa situação ainda muito delicada com relação à zona de rebaixamento. Perdeu porque não competiu, perdeu porque estava numa rotação inferior ao Londrina. Londrina foi para o jogo querendo decidir uma final de campeonato. A Ponte não teve o mesmo espírito, não teve concentração e errou, como vocês viram, estão assistindo aí nos melhores momentos do jogo, principalmente no segundo gol. O gol que a Ponte tomou no final da partida não existe. E esse lance também, né, já a gente vai ver o lance do pênalti, sabe, a marcação distante, o time fez esse 1-0, achou que o resultado estava definido, que a sorte já estava sacramentada, estava nada. Aí foi a 2 minutos, tinha um jogo inteiro pela frente. A Ponte foi muito diferente
das outras partidas que a trouxeram nessa situação de recuperação. Ela não guerreou como ela estava guerreando. Espero que o espírito volte na próxima partida, mas esse jogo é página virada, porque a Ponte jogou mal e mereceu perder o jogo. Júlio Nascimento, a sua opinião, qual é o motivo por que a Ponte perdeu o placar de 2-1 para o Tubarão? Pois é, Batista, perdeu porque soube administrar muito mal, não soube administrar, né, a vantagem que teve. Inclusive o time começou a fazer cera muito cedo. Faltou um espírito de quem está brigando contra a zona de rebaixamento. Claro que tem a questão do calor, mas tinha a questão do calor também para o Londrina, né, que não desistiu do jogo, buscou a recuperação e conseguiu a virada. Então faltou esse espírito para a Ponte. Acho que o Kleina ficou muito confortável para ele as justificativas ali na entrevista coletiva, falando apenas do aspecto que a Ponte não teve uma boa apresentação tecnicamente. Isso ficou evidente, né? O resultado mostrou isso. Mas por que a Ponte não teve espírito de luta, como teve, por exemplo, Londrina, que é um time muito limitado tecnicamente? Então, que esse resultado não faça falta, porque a Ponte vai precisar agora reagir e buscar o resultado contra a Confiança. Ela se colocou nessa situação. Ontem, uma vitória deixaria o time livre de qualquer possibilidade matemática de rebaixamento. Agora, a situação mudou. Vai precisar vencer o Confiança na próxima rodada fora de casa. Outra pergunta que não sei se foi feita ou não, mas ele não respondeu na coletiva. Por que não começou o jogo com o Leonaldi? Se viajou e ele colocou no intervalo do jogo. Jogador bom e titular, você coloca de começo, desde o começo da partida. Eu não sei o que aconteceria. Você jogaria com o meio-campo titular. Ele preferiu colocar Fecim e Camilo juntos. Aliás, o Camilo até que foi razoavelmente bem, mas o Fecim não foi bem. Por que não começou o jogo com o Leonaldi? Eu não gostei do time de início da Ponte, Batista. Ele disse na entrevista, não que eu concorde, mas a justificativa do Gilson Kleina para a escalação do Camilo e do Fecim, porque ele queria um meio-campo mais preenchido e com mais presença ofensiva do que teria com o Leonaldi e também pensando na bola parada. Tanto que quando ele responde essa pergunta, esse Agari fala, o Camilo foi bem, um jogador experiente e também ajudou na bola parada, né? Ele usou ali a assistência do Camilo no primeiro gol da Ponte como uma justificativa de que teria dado certo essa alteração e não a escolha do Leonaldi, que ficou no banco de reservas. O Camilo, por exemplo, erro do treinador, não? O Camilo, por exemplo, entrou de falso 9 bem. Eu critiquei e mudei de opinião na partida. Na bola rolando funcionou. O problema é o Fecim, que ele não tira do time. Esse é meu questionamento. Meio campo era ontem Iago, Marquinhos e Leonaldi. Pode colocar o Camilo lá na frente, tem problema. Não é? Ele tinha que ter sacado então o Niltinho. Se ele quer continuar com o Fecim, Niltinho fez uma péssima partida ontem. Então as escolhas e começo eu continuo questionando. Obrigado, Júlio. Apesar da justificativa, eu não tinha acompanhado essa resposta do Gilson. Mas era só o Gilson Kleina, né, Greger? Buscar na memória. Porque Fecim e Camilo não deram certo juntos. Nunca. Aí quando ele tirou o Camilo do time, aí o Fecim cresceu de produção. Então se não deu certo lá atrás, por que cargas d'água daria certo neste jogo? Então é acreditar no impossível. O Gilson Kleina, aliás, está se especializando em arrumar desculpas. Não, porque a grama, a bola fica viva, porque a temperatura, porque é a bola, é o tempo, é não sei o quê. E aí ele não consegue explicar por que, por exemplo, ele não colocou o Leonaldi. Se o Leonaldi jogou 45, aliás, jogou 50, né? 45 mais 5 minutos de acréscimo no segundo tempo. Então ele tinha condições de começar jogando. Essa justificativa de povoar mas o meio-campo não se justifica. É uma justificativa arrumada pelo treinador para colocar o Camilo no time. Então, se ele queria colocar o Camilo, tudo bem, pô. Treinou, não tem o Rodrigão, então tira o Fecim. Ô Batista, a questão é a seguinte, você povoa o meio de campo, eu acho interessante demais. Eu acho muito interessante. Você, com uma estratégia, traz um pouco mais de jogadores ali no meio de campo, porque é o setor onde que você evolui as jogadas de ataque, né? Ainda mais jogando com 2 homens abertos, espetados pelo lado. Então, é claro que poderia dar certo. Poderia dar certo sim, mas com as escolhas das peças corretas. Eu concordo, pô. Você tem o Leonaldi, que vai aguentar 45 minutos. Começa com o cara, inicia a partida, coloca para jogar. As coisas têm dado certo. E, inclusive, foi o próprio Gilson que descobriu isso, né?
jogando ali com o Leonardo e Marco Júnior à frente. Jogadores que têm feito gols, inclusive. A evolução de ataque da Ponte melhora quando esses dois jogadores estão em campo juntos. Né? A questão de você colocar o Fecim e o Camilo, não deram certo juntos ainda. Mas aí em posicionamentos diferentes, ele pensou em uma coisa, né, que acabou dando errado. Mas também não dá para jogar toda a culpa em cima do Gilson, por quê? Porque, olha, ele entrou, o Camilo não foi bem, jogando como falso 9? Opa, foi bem. Agora, o Fecim, nas duas últimas partidas, mesmo não é que jogou mal, né, mas não comprometeu. Então, ele preferiu dar essa sequência. Agora, para mim, a Ponte perde esse jogo, sabe por quê? Excesso de confiança. Excesso de confiança. Fez 2 jogos aí contra times que estavam lá em cima, ganhou do CRB, empatou com o Botafogo, que é praticamente o campeão da competição. Vai pegar o Londrina que está lá embaixo, achou que ia ganhar o jogo a qualquer momento. E ainda com 2 minutos faz o gol, aí que vai mais ainda, né? Então, confiança demais, acabou acontecendo isso daí, ó. Dá uma olhada aqui na classificação, como é que fica agora a situação da Macaca depois dessa derrota de 2-1 para o Londrina. Vai ter que vencer o Confiança, hein? Para não empurrar para a última rodada. A última rodada pega o Coritiba. Já subiu, mas está aí disputando pau a pau, palmo a palmo, cabeça a cabeça, para conseguir aí o título com o Botafogo. Tá aqui a Ponte, 14ª colocada, 43, ainda tem atrás dela Brusque, venceu nessa rodada 41, Remo perdeu uma partida perigosa, hein? 41 pontos também está no bolo. Só virando a página aqui para ver então os times que estão aí já nadando no tacho do capeta. Tá aí o Brasil de Pelotas já foi. Confiança tem 36, é o próximo adversário da Macaca. O jogo é lá em Sergipe. Vitória 40 pontos. Londrina, com esta vitória, o Londrina deu um passo importante aí para tentar se manter na divisão. Foi a 41 pontos, tem 10 vitórias, é um número bom de vitórias, olha. Comparando aí, por exemplo, com o Vitória, Vitória tem duas vitórias a menos do que a equipe do Londrina. Então, foi uma vitória importantíssima do time do Tubarão.